entrevista com a professora Socorro Ferraz em 6 de outubro de 2011 para o projeto Marcos da Memória. Participou da entrevista Pablo Porfírio, Tássio Araújo e Juliana da Mata. Então, professora. É Tássio ou Tássio? Tássio. Dois S, né? É, dois S. Juliana da Mata. Todos vocês são de História? Sim. Juliana, você e Tássio também? Sou da graduação. Agora em que período? Eu tô no nono. Tô Tem terminando. Tenho 2 cadeiras só. 2 cadeiras. Olha, então, vejam só, aos poucos não, logo a ditadura vai perceber que ela vai precisar de um aparato mais organizado para conter, digamos assim, a resistência à ditadura. E praticamente ela vai montar órgãos que vão ser repressores e vão usar métodos mais violentos ainda do que as polícias civis. E também toda a parte, digamos, isso requer dinheiro, isso requer organização, e ela vai se organizar para isso, né? Então, o cerco aos comunistas e a todos os grupos que resistiam à ditadura, inclusive a igreja, alguns grupos da igreja, não toda a igreja, mas alguns grupos da igreja católica, da igreja evangélica e outras organizações também que foram surgindo, organizações armadas, organizações que não estavam de acordo com a linha política do partido, que era uma linha, como vocês estão percebendo nessa última entrevista, que era uma linha mais da volta da legalidade, voltar à legalidade, tentar realmente, através do MDB, eleger algumas pessoas, discutir com a sociedade. Então havia uma linha política dirigida para isso. Então, isso também fez com que a resistência fosse se organizando, ora pacificamente, ora de uma forma armada e a repressão também. Mas isso atinge tudo. A repressão não vai fazer distinção entre o que é uma resistência, digamos assim, democrática, pelo voto ou por uma discussão com os trabalhadores ou através dos sindicatos e a resistência armada. Então não faz essa distinção. A repressão é a mesma, né? Até porque são organizações que também se completam, que se dirigem à sociedade e impressionam a sociedade, influenciam a sociedade. Então a situação ficou muito difícil, o partido passou a ter muitas quedas, né? muitas prisões, e acho que eu já falei disso, da prisão aqui, todo a organização estadual. Acho que já falamos sobre isso, né? Acho que eu já falei, numa das entrevistas primeiras, eu acho que eu falei que um dos dirigentes foi preso e ele achou por bem, ele era o tesoureiro do partido, não lembra que eu falei isso? E que ele achou por bem dizer quanto o partido tinha por mês, conseguia arrecadar por mês e onde empregava. Ele simplesmente resolveu fazer a contabilidade do partido para as forças da reação. Ele estava preso, ele estava ameaçado de ser torturado, ele havia dito que se fosse preso ele ia falar. Isso ele disse antes de ser preso. E a direção fez tudo para ele sair, mas ele não quis sair, ele quis ser preso, disse que ia falar e depois em juízo ia negar. Ele tinha uma estratégia, não é? Mas essa estratégia acabou com o partido, porque no momento em que ele falou hoje, daqui que fosse ouvido pela justiça, podia demorar 1 ano. É claro que toda a repressão passou a perseguir aqueles nomes e aprender aqueles nomes que foram declinados por ele, que foram apontados por ele. Então, foi realmente foi muito ruim para o partido, né? Como organização, de fato, muita gente presa, houve o que eles chamavam de desbaratamento do partido. Quer dizer,
aquilo ficou muito esgarçado, muita gente presa e muita gente procurada para confirmar o que disse esse tesoureiro do partido. Então, a nossa situação pessoal ficou difícil também. Então, nós tratamos de sair, porque as pessoas que estavam presas começaram a avisar que os nossos nomes estavam para serem chamados de presos, porque muitas das acariações, as pessoas falavam os nossos nomes e eles iam fazer a prisão e iam fazer essa acariação. Então, na realidade, nós organizamos uma saída legalmente. Legalmente, eu digo assim, tentando sair sem ser fugindo, né? Então, pedimos licença dos nossos trabalhos, pedimos para sair, para montar, para você ter um passaporte para sair não era fácil, você tinha que ter um visto da Polícia Federal, não era fácil, isso era realmente difícil, mas nós conseguimos, e conseguimos por muitos meios também, não só os meios legais, mas outros meios, e conseguimos sair do país, conseguimos viajar do Recife para o Rio e do Rio para a Alemanha. Também surgiu uma oportunidade que foi uma bolsa de estudos para fazer o doutorado na Alemanha. Eu já estava fazendo mestrado aqui, o professor Armando Sotomayor, o mestrado recebeu 2 bolsas, uma para o primeiro lugar e outra para o segundo lugar, na classificação de entrada. Como eu tinha sido primeiro lugar e Leonardo Carneiro da Cunha foi o segundo, então as bolsas foram oferecidas a nós e nós aproveitamos esse momento então para sairmos, a princípio legalmente, para fazer um doutorado, mas na realidade a gente sabia que a gente não tinha a data da volta, porque não sabíamos o que ia acontecer. Então saímos com as 3 crianças, foi realmente muito difícil, né? Vender tudo, terminar a casa, encerrar aquela etapa e sair para um país que a gente não conhecia, nunca tinha saído do país, né? Até aquela data. E eu não sabia alemão. Tínhamos tomado algumas lições, 8, 10, 12, sei lá, acho que uns meses, né, de lições, mas é muito difícil. Você não aprende uma língua assim, você aprende uma língua por muito tempo. Depois o alemão não é uma língua difícil, não é uma língua fácil, como o inglês, por exemplo, que é uma língua bem mais fácil. Até o francês, que é uma língua latina, né, se parece muito conosco, e a gente, naquela época que eu estudei no ginásio, você tinha 4 anos de francês, 4 anos de inglês, então não é uma língua difícil, não é uma coisa desconhecida, mas o alemão era completamente desconhecido, com declinações, com tudo. Realmente foi um impacto muito grande. Chegar na Alemanha com 3 crianças, naquela época, e eu acho que até hoje também, hoje talvez menos, mas naquela época a pessoa que tinha 3 crianças na Alemanha, mesmo sendo alemã, sendo uma mulher alemã, um casal de alemães, era considerado asocial, porque 3 crianças era muito, então você não podia conviver em determinados lugares com 3 crianças, você não podia alugar determinados apartamentos com 3 crianças, era muita gente, entendeu? Em geral, um casal alemão teria uma criança, e no máximo 1,5 na estatística, no máximo. Então, tivemos muitas dificuldades inicialmente, tivemos essa chance, que foi realmente uma sorte muito grande, de termos esta bolsa da obra ecumênica, que é as 2 igrejas da Alemanha, a Igreja Católica e a Igreja Protestante, elas tinham, hoje tem ainda essa obra ecumênica, que se chama em alemão Ökumenisches Studienwerk. É uma obra que as 2 igrejas se juntam e oferecem bolsas de estudos a países do terceiro mundo, digamos, para usar a linguagem da época. A África, a Ásia, o Brasil, a América Latina. Então, ofereciam bolsas de estudos para doutorado, para mestrado. Então, eu consegui essa bolsa. Era uma bolsa pequena, mas dava inicialmente para a gente sobreviver. E como fomos para o campus
dessa organização, a gente não pagava o aluguel. Pagava um aluguel, assim, simbólico. Mas tínhamos uma casa já montada, com o necessário, camas, etc. E a obra ecumênica, depois eu vim a perceber, depois de alguns anos, e como ficamos amigos de um dos diretores que tinha vivido no Brasil muito tempo, o pastor Bresser, então eu vi que eles fizeram um trabalho político muito importante. Eles tiraram muitas pessoas que estavam com problemas políticos graves, presos, ou para serem presos, ou já presos, ou pessoas que estavam torturadas de toda a América Latina. E da Ásia também, da Coreia, não só das ditaduras da direita, como também das ditaduras da esquerda. Então eles fizeram um papel assim, eles tiveram uma responsabilidade muito grande. Eles nunca perguntaram nada, nunca procuraram saber politicamente quem era, quem não era, eles já sabiam. E realmente foi uma situação muito confortável para nós estarmos na Alemanha, num país muito difícil, mas sob uma proteção. Quer dizer, você era protegido porque você tinha bolsa da Ecumenisches Studienberg. Você tinha aquela proteção num campus, não é? De professores, de estudantes, por 6 meses, só para estudar alemão, e depois eles procuravam o seu orientador na sua área. Quando você terminava aquele semestre ali no estudo, você ia para uma universidade já com um orientador e também fazia a prova de língua na universidade que você escolheu, que seu orientador estava também, naturalmente, e você então passava a fazer um estudo. Quer dizer, eles levavam as pessoas, mas encaminhavam para os seus estudos. E também não ficavam perseguindo ou sabendo se você viajou, para onde você foi, com quem você falou. Não, realmente nunca sentimos isso. Sentimos total liberdade, tudo isso. Então foi uma coisa assim muito positiva para nós. Lá encontramos alguns brasileiros que também estavam refugiados em outros países, porque a obra ecumênica ela tinha bolsa em vários países. Por exemplo, pessoas que vinham e que não ficavam na Alemanha, preferiam estudar na França, preferiam estudar na Inglaterra. Por exemplo, um ator chileno, que ele era um ator shakespeariano. Então, o que ia fazer um ator shakespeariano na Alemanha, não é? No teatro alemão? Nada. Então eles mandaram para a Inglaterra, o Venegas. Então você via que era uma organização muito competente e era uma organização política muito importante. Depois é que fomos juntando todos esses mosaicos e fomos vendo, e no Natal eles convidavam todos para irem num hotel, que era um hotel que ficava nas montanhas, onde tinha neve. Era um hotel dos sindicatos operários da Alemanha, isso da Alemanha Ocidental. E lá nós encontramos muitos brasileiros que estavam realmente refugiados, na França, na Inglaterra, na Itália. Então foi realmente um convívio muito interessante e alguns deles ficaram amigos nossos para toda a vida, porque mantivemos uma grande amizade e depois uma ação política com a Anistia Internacional. E um deles que ficou amigo até hoje, que é o Sérgio Menezes, ele foi quem nos deu muitas notícias do Arraiz, porque ele já estava trabalhando com o Arraiz quando ele veio para esse Natal na Alemanha. E foi daí que nós nos ligamos de novo ao Arraiz. Então, voltávamos sempre à França, quando a Arraiz estava na Argélia, mas tinha um pequeno escritório na França, a gente sempre voltava para fazermos política, fazermos reuniões na França e voltávamos. A distância não era tão grande. Que ano, professora, que a senhora saiu? Foi 74. Saí em outubro de 74. Nós passamos 10 anos aqui tentando essa legalidade. Porque, como eu disse no outro, né?
na outra gravação, depois eu compreendi que era o certo. A gente tinha que sair legalmente, entre aspas, até porque a volta, a gente sempre pensava em voltar. E voltar, quando você volta, você sai fugindo, assim, é muito difícil a volta. Você não tem como explicar porque saiu, etc. Parece que você é um criminoso. Então, você forçando uma legalidade, você tem a saída e você tem a volta, mesmo que você também tenha que forçar a sua volta, né, dentro de uma legalidade. Foi de 74 a 1980, nós só voltamos quando a anistia, veio a anistia, e aí nós voltamos. A Raiz sempre brincava e dizia, olha, vou chegar lá antes de vocês, e a gente nunca acreditou nisso. E é verdade, ele voltou antes de nós voltarmos. Voltou em 79, e nós só voltamos em 80. Mas assim, o período na Alemanha foi um período muito importante para nós, para compreendermos muitas coisas, inclusive politicamente. Eu fazia muitas pesquisas e tinha que atravessar, fazia muita pesquisa no arquivo ibero-americano. Esse arquivo ibero-americano, não sei se eu falei disso já, o arquivo ibero-americano fica, ainda hoje existe, que é onde o que era chamado de Berlim Ocidental. Mas para você chegar em Berlim Ocidental, você passava por Berlim Oriental. Você tomava aquele trem que vai até quase o Oriente, né, até o Expresso do Oriente, passava na cidade que eu morava em Bielefeld. Esse primeiro momento no campus da obra ecumênica foi na cidade de Bochum, que é uma cidade industrializada, uma cidade com muita densidade, digamos assim, tanto populacional como muito cheia de fuligem, né? Quer dizer, o meio ambiente é pesado. Mas ficamos só 6 meses, depois eu fui aceita na Universidade de Bielefeld, e lá tive um orientador que era o professor Hellweg. E tive sorte, porque os professores, eles saem muito das universidades. Nenhuma promoção se faz dentro de uma universidade onde você está. Em geral, a pessoa se candidata a um posto em outra universidade, a um posto maior. E aí faz um concurso e muda. No período que eu estive na Universidade de Bielefeld, eu tive sorte, estavam lá grandes historiadores, como o Coca, o Vela e o Kozerek. Faziam parte do departamento de História. Então, os 3 maiores historiadores contemporâneos, né, estavam lá nessa universidade e nesse departamento. O meu orientador os 3 são professores de História Contemporânea, de História da Alemanha, são mais da História Geral, mas fiz vários seminários deles, que eles chamavam, são seminários só para doutorandos, que eles chamam de seminários maiores, então, Oberseminar. E o meu professor, o Hellweg, não era uma pessoa, era uma pessoa assim, de centro, não era uma pessoa de esquerda, era mais de centro-direita, mas era uma pessoa respeitosa. Tinha o seu partido, que era o Partido Democrata Cristão, que hoje está no poder, né? Passou muito tempo na oposição, que quem estava no poder quando eu cheguei na Alemanha era o SPD, era a social-democracia. Depois da democracia cristã assumiu o poder. Mas ele era um professor muito competente para a América Latina, havia estudado com um professor de Colônia, que era o maior especialista sobre a América Latina na Alemanha, e ele foi aluno dele, discípulo dele. Então, nós nos demos bem, fizemos bons trabalhos, ele me orientou, ele era muito bom historiador também, Hellweg. E, afinal, eu tive uma vida acadêmica importante, uma vida acadêmica de muito estudo, mas assim que nós podíamos, nos finais de semana, nós íamos a Paris encontrar um grupo, né? Porque na Alemanha só 2 ou 3 vezes tivemos algum contato com brasileiros que
também estavam lá, exilados, etc. E é muito exilado na Alemanha. Às vezes fazíamos reuniões, mas eram reuniões sociais, porque as reuniões políticas você não pode fazer com grupos diferentes, politicamente muito diferentes, né? Muita gente que estava exilada na Alemanha, muita gente tinha participado da luta armada, né? Sobrou da luta armada, sobrou do terrorismo também, de atos terroristas, tinha muita gente. No próprio campus que eu estava lá o irmão que ele até depois foi para a África, até de um professor que foi convidado pela linha de vocês, que é outro dia esteve aqui, puxa, talvez me lembre até o final, é um professor de história que esteve aqui no ano passado. Conversamos muito, inclusive sobre o irmão dele, era nosso vizinho. E outros, por exemplo, tinha um rapaz de Minas que tinha participado com a Dilma, nossa presidente, do roubo do cofre do Ademar. Né? Então, assim, havia muitos grupos que a gente se respeitava, se entendia, mas politicamente menos. Né? Se entendia na solidariedade, na ajuda mútua. Eu e meu marido trabalhamos muito na Anistia Internacional, na chegada desses exilados. Cada vez que chegavam, nós montávamos as casas para eles. Uma vez no ano na Alemanha, alguma coisa que se chama, você pode botar tudo fora, o que você não quer na sua casa, o tapete, a geladeira, o sofá, etc. E esse grupo da Anistia, a gente, nesse dia, isso sai à noite, então você retira à noite também essas coisas. E aí nós guardávamos num depósito, e quando chegava um exilado, a gente já tinha as casas prontas para ir montando. Desde tapete, cortadores de queijo, de tudo, porque hoje a crise está muito grande na Europa, mas naquela época não, naquela época era o momento mais, digamos assim, que a Alemanha estava bombando, né? Tinha muito dinheiro, do ponto de vista capitalista, ela era muito poderosa. E eles botavam fora coisas excelentes. Né? Tapetes persas, muitos iam para o lixo. A gente retirava, já guardava quando chegava alguém. Né? Já tínhamos uma casa montada, toda a casa, cortadores disso. Depois chegaram os chilenos, depois chegaram os uruguaios, depois os argentinos. Foram chegando os golpes, né? Aí foram chegando os exilados, e aí não eram só mais brasileiros, mas eram exilados da América Latina, com quem a gente tinha uma grande amizade. E nos organizávamos. E a organização que acolhia tudo isso era a Anistia Internacional. Mas muitas pessoas aí que eu conheci, pessoas desesperadas, pessoas que a tortura tinha desestruturado, pessoas que se suicidaram porque não suportavam, porque a tortura não é só aquele momento, a tortura permanece, né, nas pessoas, e o torturador muitas vezes passa a ter uma presença muito forte na cabeça das pessoas, mesmo que ele esteja a milhares de quilômetros, passa a ter. Eu tinha uma amiga, uma brasileira, que ela me telefonava e insistentemente dizia: olha, Fleury está aqui, eu vi Fleury na rua tal, vi Fleury andando, vi Fleury, ele está me perseguindo. Ela tinha sido interrogada e torturada por ele. E ela era uma moça muito bonita, ela era atriz de cinema. Então imagine uma pessoa que é atriz de cinema, que tem uma visibilidade, que tem isso, e de repente está numa cidade pequena. Porque eu estudava, meu marido trabalhava no hospital, nós tínhamos o que fazer o dia todo, tínhamos filhos, ela também tinha filhos. O marido dela era uma pessoa muito interessante, logo ele arranjou um trabalho, ele era a pessoa que fazia todo o cenário do teatro da cidade. Ele era muito bom. Então, os alemães deram um bom emprego para ele ganhava bem, era responsável pelo cenário do teatro. Isso eu digo também para que as pessoas não pensem que os alemães são assim, os alemães são assados, porque há muito estereótipo, muito, sobre
franceses sobre os alemães, né? Principalmente sobre os alemães por conta do nazismo, por conta da guerra e tudo isso. Mas eles foram muito acolhedores, muito solidários. Meu marido mesmo trabalhava num hospital, ganhava bem, igual a qualquer outro médico, não tinha diferença, está entendendo isso? Nunca sentimos assim repressão, opressão, não. As diferenças raciais e coisas, muito mais do povo, muito mais de trabalhadores, de pessoas que não tinham um conhecimento maior do mundo, uma compreensão melhor sobre diferenças culturais. Isso você sente, né? Isso você sente. Porque são pessoas, assim como aqui, que também não estudaram. Então, o preconceito às vezes é muito maior em classes que, né, no caso da Alemanha, aqui é um pouco diferente. Aí entra a questão da escravidão aqui, que eles não tiveram lá, né? É diferente um pouco. Mas assim, essa senhora, ela me torturava também, porque eu achava que eu ia encontrar. Eu saía correndo de onde estava, chegava na casa dela. Ela não tinha se matado, porque ela dizia, vou me matar agora, vou me matar. E foram anos assim, difíceis, né, com essa comunidade que realmente, para você ter um equilíbrio no exílio, é preciso você também ter um equilíbrio antes. Até muitas vezes você se desequilibra também, porque a situação não é fácil, é uma situação difícil. Você sobreviver num lugar que você não domina a língua completamente, você tem que levar seus filhos para uma escola, você tem que entender o mecanismo, a lógica das criaturas, dos vizinhos, né? Fazer amigos, não, isso é difícil. Mas enfim, um dia eu me aborreci muito com ela e disse, olha, você quer se matar? Ela disse, quero, mas não quero nem ficar feia, não quero que seja, não quero sentir dor, não quero que tenha sangue. Eu disse, então você faz o seguinte, você está me pedindo conselho? Ela disse, então você vai para casa, abre o gás e respira, até você morrer. Pronto. Aí você se resolve assim, você vai ficar bonita, que é rápido, vai morrer rápido, seu marido vai chegar, você ainda vai estar bonita lá, e os seus filhos não vão ver sangue nenhum, você vai ficar como você quiser, como você quer, bonita, morta, pronto, acabou. E eu fiquei louca, porque eu era muito jovem na época, eu tinha 35 anos, 36, né, 37, depois eu disse, como é que eu fui dizer uma coisa dessa? Mas eu já estava realmente cansada daquela tortura que ela, coitada, me fazia passar. Bem, passou uma hora, duas, três, telefonei para o marido dela e disse, vai em casa, talvez você encontre sua mulher morta. Quando ele chegou, ela estava vivinha da Silva, não tinha aberto o fogão, e nunca mais me falou, nem me telefonou que ia morrer. Bem, isso deu certo, mas podia não ter dado, e eu ser hoje responsável por uma suicida, não é? Bem, são coisas que a juventude também explica, né? E a impulsividade também. E depois você se cansa, né? E eu acredito que a pessoa estava muito mais preocupada com a sua beleza do que com qualquer outra coisa, né? Nem com os filhos, tinha 2 filhos pequenos. Bem, isso é uma amostra dos problemas do exílio, né? Fora as incompreensões, os problemas gerais dos grupos, os latino-americanos todos se entendiam muito bem e nós notávamos que os brasileiros era uma coisa à parte. Porque eles não entendiam a nossa língua, nós entendíamos perfeitamente eles. Depois de 6 meses, 8 meses na Alemanha, todo mundo da minha casa, os brasileiros todos falavam perfeitamente espanhol, escrevíamos espanhol e eles não falavam nem portunhol, continuavam falando o castelhano, entendeu? E sem entender a gente. O que você quer dizer com isso? Não entendia. Enfim, eles têm muitas dificuldades de entender a nossa língua portuguesa. Então eles ficaram muito à parte. Quando estávamos numa festa de final de ano, sempre nos reuníamos, quando um começava a cantar, todos sabiam.
da Bolívia até lá o Chile, tudo. Argentina, Uruguai, eles cantavam as mesmas músicas, no mesmo ritmo, eles riam das mesmas coisas. E nós não. A gente realmente, é uma coisa que eu percebi, somos à parte. Mas isso não é culpa deles, é culpa nossa. A gente vive olhando para a Europa, de costa para eles, né? Completamente, até hoje. O governo Lula até fez um esforço em fazer alguns acordos, né, com a América Latina, e está se tentando fazer acordos com a América Latina. Mas o Brasil tem essa dificuldade, olha sempre para a Europa e eu acho que o Sudeste e uma burguesia daqui só olha para Miami para fazer férias em Orlando, isso é o máximo para eles, né? Na América Latina é como se não existisse, fosse algo de segunda e de terceira. Bem, isso sentíamos no exílio. As relações não são fáceis, são difíceis, mas são importantes. Quando você sai, você tem que compreender a cultura, a diferença cultural e respeitar a diferença cultural. Não é fácil, não vou entrar em detalhes aqui, mas realmente foram anos difíceis, apesar de terem sido anos que financeiramente não tínhamos grandes problemas por causa da profissão do meu marido, que era médico, e o médico ganhou muito bem na Alemanha. Então a gente podia viajar, a gente podia fazer férias, a gente podia ajudar exilados que não tinham dinheiro para isso, para aquilo. A gente procurou ajudar, né, no que a gente pôde fazer, mesmo a outros que estavam na França, a outros que estavam em Portugal, a gente procurou ajudar da melhor maneira que a gente pôde. Foi um período assim, bom por um lado, difícil por outro. Professor, e nesse grupo de brasileiros, como é que se davam as discussões em relação ao regime, em relação à anistia, que eu acho que já circulava talvez uma possibilidade, o início? Isso havia alguns congressos. Só a partir de 78, final de 78, que se começou a falar em anistia. Mas a discussão entre os brasileiros se dava de uma forma assim, o primeiro ponto, o primeiro tema de um exilado, de qualquer grupo que seja, é a volta. É exatamente isso. Quando é que a ditadura vai cair? Então, o que é muito importante são as informações. Você receber informações, isso é muito importante. A Reis recebia muitas informações. Ele sabia de tudo que se passava no Brasil. Ele tinha uma ideia da conjuntura brasileira muito grande. Mas eu acho que até ele foi apanhado de surpresa. Assim, não de uma grande surpresa, mas ele não esperou que a anistia viesse, que em 79 houvesse aquela abertura. Ele não esperou que fosse naquele período, entendeu? Mas as reuniões se dão muito assim, com grupos diferentes, né? Você passa de um grupo para o outro, não informações da sua organização, mas informações de conjuntura política. Então, as reuniões eram sobre conjuntura política, porque aí você pode receber um informe, seja de um dirigente do Partido Comunista que por acaso estivesse passando na cidade que você estava, ou do PCdoB, que era uma presença constante em Paris, porque o Arruda, que é o marido da Teresa Costa Rego, né, que vocês estão tentando entrevistá-la, Diógenes Arruda, ele era o secretário-geral do PCdoB. Geral, como era Prestes, ele era para o PCdoB, o que Prestes era para o PCB. E ele estava sempre em Paris, mas ele estava sempre doente, com problemas graves do coração. Muitas vezes meu marido o atendeu em Paris várias vezes, pela amizade que nós tínhamos de muitos anos aqui. Nós éramos amigos, apesar de sermos de partidos diferentes, nunca fizemos distinção de não sou amigo porque você é PCdoB, sou PCB, isso não existia. E vice-versa também não existia. Mas ele esteve muito doente e foi para a China, foi fazer um tratamento na China, depois voltou. Mas as reuniões
não as partidárias, não as de palavra de ordem dos partidos. Nas reuniões gerais, quando se encontravam os grupos, eram sobre a conjuntura política, não é? Isso era importante. Quem tivesse informação passava um para o outro da conjuntura política. Chegava muita informação de dentro das prisões, muitas cartas. Nessa documentação do Arraes agora que eu estou lendo, há muitas cartas das prisões, muita denúncia de tortura, de mortes e muitas também, não é mais do que uma apreciação, são análises políticas da situação, do regime, dos partidos, muita análise, muito bem feitas, muito bem construídas. O Arraes tinha ele organizava esse boletim do Front e eu acho que ele fazia o editorial. E vale a pena ler porque são muito bons, muito bem escritos, ele escrevia muito bem e era uma análise de conjuntura muito importante. Eu, depois de lendo agora, não vejo quase nenhuma discrepância com a realidade, entendeu? Com o futuro, as observações que ele fazia e que outros faziam. Por exemplo, toda a parte, muitas vezes, aquilo que o Marighella, que o partido dele decidia, aparecia no Front, no boletim do Front, do Lamarca, do Marighella, do PCdoB, das organizações religiosas, do PCB. Há poucas informações, mas há. Por exemplo, o congresso do PCB está todo publicado no Front, com toda a linha política, toda a palavra de ordem, tudo está publicado no Front. Quem for estudar esse período vai ter realmente o que ler e o que compreender, visto pela esquerda, né? Nesse enfoque da esquerda. E não é uma esquerda só partidária, é uma esquerda geral. E há uma observação muito importante que o Arraes faz, numa das últimas cartas que eu li. Ele diz assim, sobre o partido, ele diz: o problema é que o Partido Comunista Brasileiro é capaz de se reunir, discutir com indivíduos isolados de vários outros partidos, mas não reconhece as organizações. Então, isso, não sei se vocês percebem, mas isso é muito importante. O partido nunca reconheceu uma outra organização. E por isso também, quando vem a anistia, quando ele volta, essas outras organizações que vão ajudar a criar o PT e a criar outros partidos, vão afastar o PCB de qualquer convivência, de qualquer participação. Então, os comunistas vão ser afastados do PCB, tanto quanto qualquer pessoa que tenha participado da ditadura. Há um certo rancor, uma certa mágoa, que o partido não fez unidade com eles, nem no exílio. Também teria relacionado aquela ideia de que o partido teria uma certa legalidade, culpa no golpe, né? Quando circula. Não. Talvez pelo processo? Não acho que o partido. Primeiro, não acho que o partido teve culpa, né? Não, mas que esses outros grupos criticavam não, o partido. A crítica que se faz ao partido dos outros grupos é que ele não se preparou militarmente para enfrentar a ditadura. Isso é verdade. Nem se preparou e nem achava que era a palavra de ordem certa, que era uma linha política certa. Porque permaneceu no front da legalidade. No front da legalidade. Teve uma experiência horrível em 1935. Mal tinha sido, né? Perdeu. Era um partido grande, assim como o PT, em 1935, e perdeu quadros muito. Mas ele teve esse problema. E eu vi agora, nesse comentário que a Arraes fez, foi importante para eu entender ainda melhor como foi essa difícil volta para os comunistas. A
até para participar do próprio governo dele. No segundo governo dele, os comunistas praticamente não participam. Participam assim, no segundo escalão. Eu participei com Jader, numa assessoria, participei muito da campanha, com ele mesmo, pessoalmente, conversávamos muito, mas para assumir cargos, não. A igreja, as organizações como a igreja, o PCdoB, organizações PCR, as organizações armadas afastaram os comunistas. Afastaram. Difícil. Muito difícil. E dentro das secretarias, alguns comunistas ficaram completamente de mãos atadas. Porque o rolo compressor das outras organizações era muito grande. E veja que a luta pela legalidade foi feita pelos comunistas. E eles só voltavam a esse poder pela legalidade. Porque pelas armas eles não teriam conseguido. Mas é interessante como eles saem desse processo fortalecido. Fortalecido. Isso é uma coisa muito importante. Eles saem muito fortalecidos. E com o apoio da igreja. A igreja teve um papel fundamental. E depois ela vai criar o PT. Você veja, o PT faz aliança com o PCdoB. Mas o PCdoB é numa posição inferior, né? Não dita norma nenhuma. É o que sobra. É o que sobra. Então esse é um momento interessante para se estudar. Vamos ficar por aqui.